Olá, Bárbara. Então vamos começar com a sua apresentação da identidade visual. Como foi pedido, a gente fez uma logo para o Gaja e seguindo sempre a mesma identidade visual, a gente criou uma versão da logo para a Bárbara Sintra. Esse momento aqui, ele é muito importante que você consiga assistir o vídeo até o fim, tá? Eu sei que tem toda uma ansiedade, que a gente quer ver logo, que a gente quer saber logo como é que vai ser, já quer decidir, mas é importante porque cada detalhe que a gente usou na logo, ele tem um porquê, tá? Ele tem um motivo. E a gente vai explicar isso tudo aqui durante esse vídeo, então é importante que para você tomar a decisão, né, e aprovar logo, você assista o vídeo todo até o final e entenda a base de cada criação dentro dessa identidade visual, tá? Então vamos lá, o que a gente vai trazer para você hoje aqui na apresentação? A gente vai mostrar os conceitos e as inspirações que foram usadas na criação. Vamos mostrar os rascunhos, tá? Como a gente falou para você, as criações de logo aqui na agência, elas são sempre originais. Então, elas surgem a partir de um desenho no papel, elas começam com os primeiros traçados e a gente mostra para você aqui os primeiros rascunhos que foram feitos. Depois a gente vai mostrar para você o logotipo e aí a gente começa a explicar para você os significados por trás desse logotipo. Então a gente vai explicar as letras que foram usadas e por que elas foram usadas, a psicologia das cores, as sensações que cada cor traz e por que elas foram escolhidas para sua logo. A gente vai mostrar as variações da logo, então você vai poder ver que tipos e formatos você pode usar a sua logo. A gente vai mostrar para você uma estamparia que nós criamos, tá? Uma padronagem que nós criamos para você utilizar. E aí vem as aplicações da marca, que são essas aplicações na vida real, né? Na prática, como é que você vai usar essa identidade visual? Porque quando a gente criou aqui, a gente não criou somente uma logo, né? A gente cria uma identidade visual e todas as sensações que estão envolvidas, né? Todo o porquê de cada criação. Então vamos ao conceito. O conceito ele começou com o mapa mental, que foi aquele que eu mostrei para você lá no início, que a gente pegou imagens, né, que a gente acredita que tenham a ver com a sensação que a sua marca quer passar, com os valores, o que tem de mais importante na sua marca. Trouxemos parte aqui, né, do que você respondeu lá no calendário. Isso aqui foi o que guiou o início da criação, tá? Esses aqui foram os elementos base utilizados, então a gente acredita que como Gaja, né, que está no nome, é algo muito importante para sua marca, o elefante ele deveria aparecer na logo. A parte do prato, né, que a gente representou com um círculo, então pode ser o prato de comida de uma pessoa, mas representa também o potinho ali de comida do cachorro, né? E a água, que a gente sabe que é um diferencial na alimentação natural, principalmente quando ela é comparada com uma ração seca, né? Aqui são alguns desenhos, então alguns rascunhos que nós utilizamos ali, os primeiros traçados, a gente começou a decidir quais traçados a gente acreditava que encaixava melhor para sua marca, quais tipos de traçados que a gente achava que não seriam muito úteis, que não seriam, não encaixariam bem. Então aqui foram os primeiros traçados ainda no papel. Agora vamos mostrar para você como que ficou o logotipo, uma primeira impressão dele, tá? Aqui é um vídeo onde mostra a parte onde a gente mais se inspirou, que é o momento onde o elefante bebe água. Aqui é o logo da Gaja e aqui é a logo da Bárbara. Agora vamos ver aqui com um pouco mais de detalhe. Aqui é importante que a gente fale para você que a logo da Bárbara, a gente colocou, ao invés de nutrição, a gente colocou nutróloga veterinária, por a gente acreditar simplesmente que ficou mais simples de entender o que é que você faz, tá? Qual é o seu serviço. A gente pode, obviamente, ser algo que ainda não está decidido, que está aqui para sua aprovação. Você também pode, obviamente, nos falar o que se você preferir de outra forma. Mas a gente colocou dessa forma exatamente por acreditar na simplicidade das pessoas entenderem o que você faz e de estar direto qual é o seu trabalho. Aqui no Gaja é o mesmo motivo. Quando vinha escrito Gaja, bem-estar animal, às vezes poderia parecer um conceito do tipo
reserva para animais, uma proteção animal, e a gente sabe que o gás é de alimentação natural. Então a gente achou que é importante, principalmente por a logo aqui. Se a logo, por exemplo, ela fosse um prato com alface, cenoura, e já dissesse o que que era, poderia-se talvez escrever de outra forma aqui. Mas como o logo, ele é um logo original, né, um símbolo original ali do Gaja, o que é perfeito, mas ele não traduz o que o Gaja faz. Então a gente precisa de alguma forma deixar isso mais claro para o público que está vendo essa logo. E por isso a gente pensou aqui em alimentação natural. Também essa parte escrita alimentação natural, ela pode ser utilizada mais agora no início, enquanto a marca está sendo apresentada, e depois com o tempo, conforme a marca ela for sendo conhecida e ela for tendo mais autoridade no mercado, talvez nem usar a parte do alimentação natural e focar mais aqui no ícone e no nome Gaja, tá bem? Agora a gente vai explicar para você o significado por trás do logo, como eu tinha dito, né? Cada coisa tem um porquê e nós vamos mostrar para você. Então vamos lá. Aqui no Gaja primeiro, o círculo que está em volta ali do elefante, ele representa, né, como eu tinha falado, o prato de comida, o pote dos pets, onde eles se alimentam, e também a panela, onde se cozinha uma alimentação natural, né? A tromba do elefante, ela está virada para dentro e não para fora. Por quê? Porque essa tromba virada para dentro é numa posição onde como ele se alimenta ou como ele bebe água. E é exatamente o conceito que a gente quis trazer aqui para o Gaja, que é a alimentação natural. Agora aqui no Bárbara Sintra. No Bárbara Sintra a gente não usa esse círculo. A cabeça do elefante você pode ver que é a mesma, porém a gente mostra o corpo inteiro do elefante. E por que que nós fizemos isso? Porque quando a gente mostra o corpo inteiro do elefante, a gente está mostrando que a veterinária Bárbara, ela vai cuidar daquele animal, daquele pet como um todo, tá? Enquanto o Gaja está focado aqui no prato de comida, na alimentação natural, a Bárbara está focada no animal como um todo, tá? Então ela vai ver o animal inteiro quando ela for cuidar daquele animal, né? E aqui a linhazinha, né, que além de ser o rabo do cachorro do elefante, ela também representa a água. E essa água, ela representa a purificação, a força e a limpeza, que são conceitos muito interessantes para o atendimento veterinário. Agora vamos falar um pouquinho da tipografia escolhida. A tipografia é o tipo de letra. Então vamos lá. Quais foram as fontes que nós utilizamos? Na palavra Gaja, a gente utilizou essa fonte aqui, Aqua, tá? E a gente utilizou ela porque essa fonte Aqua, ela deixa com um aspecto mais moderno e ela é bastante ligada aos aspectos naturais, tá? E além disso, essa fonte ela também vai se relacionar muito bem com a padronagem que nós criamos, que você vai ver logo mais para frente. Em compensação, aqui na marca Bárbara Sintra, a gente não utilizou a mesma fonte Aqua. Nós utilizamos a fonte Conforta. Por que que nós usamos essa fonte? Porque essa fonte ela é mais arredondada e a gente queria trazer ali para a marca Bárbara Sintra mais essa sensação de acolhimento, tá? Que a gente queria trazer para o atendimento veterinário. A sensação do acolhimento, de que as questões vão ser acolhidas, vão ser ouvidas e resolvidas, tá? Agora, na descrição das duas, né, aquela parte que vem escrito nutrição veterinária e alimentação natural, a gente usou a mesma fonte, que é para identificar, faz parte da mesma família, né, de marca, e nós usamos essa fonte Gotham. Essa fonte Gotham ela tem bastante variação de grossura, ó, você pode ver que tem desde a mais fininha até a mais grossa, e isso é muito importante e vai ser muito útil para a gente conseguir compor os nossos materiais, né? E como ela tem bastante variação, a gente pode utilizar bastante ela para título, subtítulo, o que vai chamar atenção, o que vai chamar menos atenção. Então esse foi o motivo dessa escolha dessa logo. Aqui, outra questão foi que na hora de escrever Gaja, nós utilizamos o G maiúsculo, o A minúsculo, o J a gente volta a utilizar ele o maiúsculo e depois termina com o minúsculo. E a gente fez isso por dois motivos, tá? Porque a gente colocando o J aqui no meio em letra maiúscula ajuda a gente a falar da forma mais correta, né? O Gaja. Ou se a gente for aportuguesar, falar Gaja, mas não falar gajar, ajuda,
tá? Esse J ajuda nessa questão da fala, tá bem? Na leitura. E, além disso, também auxilia a visual, tá? O visual da palavra, porque o J minúsculo aqui, ele ficava um pouco mais difícil da leitura. Esse J maiúsculo facilitou, ficou mais fácil de você entender qual era a palavra, e a cadência dela e o visual dela também ficou mais equilibrado, tá bem? Agora, a gente aqui, na palavra Gaja e na palavra Bárbara Sintra, nós utilizamos letras de caixa alta, né, que é maiúscula. Enquanto que na descrição, aqui a tagline, como se chama, a gente só usou o minúsculo. A gente usou maiúsculo nas palavras principais exatamente para poder chamar mais atenção, mostrar que essa parte aqui é a mais importante. E a caixa alta, né, a maiúscula, ela tem a questão do destaque, da atenção, do objetivo. Enquanto que a caixa baixa, né, que é tudo escrito aqui em minúsculo, ela mostra uma acessibilidade, uma disponibilidade, tá? E ela também dá uma personalidade, ela deixa algo mais original. Agora vamos falar um pouco da psicologia das cores. Quais foram as cores escolhidas? Por enquanto você viu a logo, mas ela ainda não está nas suas cores originais. Quais foram as cores escolhidas para o Gaja? Foram essas 5 cores, sendo que o verde ele sempre vai ser a cor principal do Gaja, e essas aqui vão ser as cores secundárias, vão ser cores que vão ser sim utilizadas, mas que elas podem ser utilizadas para principalmente setorizar. Então, a gente pode setorizar os tipos de sabores, os tipos de alimentação natural, os tipos de produtos, enfim, como achar melhor na hora ali da estratégia, essas cores podem ser usadas de forma secundária. Mas a base da cor sempre vai ser o verde, tá? Então, o verde vai ser a cor institucional principal. Agora, as cores da Bárbara Sintra. As cores da Bárbara Sintra vão ser esse verde azulado, esse verde água, verde Tiffany, que muitas vezes chamam, e a gente vai explicar por quê. Vamos lá. Nas cores do Gaja, o verde, ele tem aqui a representação da primavera. Eu não vou ler tudo aqui, tá? Esse PDF ele vai ser entregue para você. Eu vou aqui tentar explicar resumidamente o que cada cor tem de importante, mas você pode ler com mais calma para poder entender melhor cada uma, tá? Mas o verde é principalmente com relação ali à saúde, à primavera, o natural, né? A natureza tem muita a ligação com o verde. E é uma cor que acalma e passa credibilidade. Nessa logo, a gente usou ela bastante para remeter essa questão da alimentação saudável, alimentação natural, é sempre uma cor que o verde está ligado. O amarelo, ele estimula a energia e o otimismo, então é a cor para dar aquela vivacidade, tá? Além disso, ele lembra os dias de sol, e por isso é muito conectado com o sentimento de diversão. Na alimentação, ele lembra bastante ali a batata, a mandioca, o arroz integral, cenoura, o ovo, as carnes brancas, como o peixe e o frango. Então, ele está bastante conectado com os ingredientes também utilizados na alimentação natural. O rosa é porque ela é uma cor ativa e dinâmica, e também ela é a cor do amor. Então, o rosa ela foi utilizado para trazer essa sensibilidade, essa ternura para a marca, que a gente sabe que é importante quando a gente está trabalhando com os pets, né? Que hoje a gente sabe que são tratados como os filhos das pessoas, então é importante a gente conectar com o sentimento, tá bem? Então o rosa ele também tá bastante conectado com o vermelho, né? O rosa, na verdade, ele é a mistura do vermelho com o branco. Então ele traz muito ali do elemento do vermelho e por isso ele também estimula a fome, tá? Então muitas vezes a gente pode utilizar ele para essa questão da compra, de estimular a fome e estimular o consumo daquele produto. E aqui alguns elementos, né, que aparecem na alimentação, por exemplo, o tomate, a carne vermelha e algumas frutas, como a maçã. Agora o roxo. O roxo ele está ligado à sabedoria e à sensibilidade. Na alimentação, a gente pode lembrar ali da beterraba, algumas folhagens, né, de saladas que também são roxas. E além disso, ela é uma cor que ela é muito usada, o roxo ele é muito usado para quem quer se diferenciar, tá? Então, por exemplo, a gente usa o roxo aqui na agência Pet com o intuito de diferenciar que nós somos uma agência de marketing, sim,
como muitas outras, mas o roxo vem para dizer que nós somos uma agência de marketing especializadas em veterinários, então nós temos um diferencial. A questão do Gadia tem a mesma coisa, é de alimentação, então a gente tem várias marcas de alimentação no mercado, porém tem o diferencial de que é uma marca focada em alimentação natural, então ela é diferente, por exemplo, das rações industrializadas, tá bem? Agora o significado das cores do Bárbara Sintra, que a gente utilizou o verde azulado, o verde água, né, que ele é nada mais do que um meio termo entre o verde e o azul. Então ele traz características das duas cores, do verde e do azul. O verde, ele traz muita questão ali de representar a vida, a saúde, a natureza, os animais, e o verde ele acalma. Ele passa uma credibilidade e é uma cor bastante usada quando a gente fala de esperança e de fertilidade. Em compensação, o azul ele vem para trazer mais uma tranquilidade, uma harmonia e também ajuda na confiança da marca. As marcas que elas precisam passar uma credibilidade, elas costumam usar o azul para trazer isso. E também remete às águas e às emoções, tá? Então o azul é bastante conectado às emoções, aos sentimentos. O azul também é a cor preferida, quanto entre homens e mulheres, é a cor preferida na maior parte das vezes entre as pessoas e a cor menos rejeitada. Então é uma cor que é simples de ser usada numa identidade visual. A gente sabe que não vai desagradar as pessoas. Agora eu vou mostrar para você algumas variações da marca para você ver como que ela pode variar. Aqui, olha, o Gadia ele pode variar tanto de cor, né? Ele pode ficar no verde, que é o institucional, ele pode ficar no amarelo, no vermelho, no rosa e no roxo. Ele pode variar ele pode ter o uso vertical, o uso na horizontal e só a bolinha. Só a bolinha é muito interessante para várias coisas, né? Uma, por exemplo, se você for fazer um brinde onde seja muito pequenininho o lugar onde você vai aplicar a logo, então é importante você ter aqui ela de um formato pequenininho, por exemplo, você quer fazer um bottom, você quer fazer um carimbo, você quer fazer uma caneta onde não vai ficar legal a marca inteira, usar só o elefantinho já estará representando a sua marca também. Com o Bárbara Sintra a mesma coisa. Também tem as mesmas variações e também pode usar só o elefantinho. Agora eu vou mostrar aqui alguns elementos gráficos. A estamparia. Essa foi a estamparia que a gente criou e que vai ser utilizada principalmente na parte de detalhes, tá? Ela não vai ser utilizada como parte principal de nada, ela vai sempre ser um detalhe. Principalmente porque ela chama muita atenção, né? Ela é uma estamparia com bastante marcada, então ela precisa ser usada como um detalhe, tá bom? Para não chamar mais atenção do que aquilo que precisa ser chamado atenção. Essa padronagem por que ela foi criada? Porque ela se conecta bastante com a natureza, então essas curvinhas aqui, né, elas podem ser conectadas tanto às águas, tanto ao horizonte ali de uma floresta, de uma mata, né, que você vê as árvores mais altas e mais baixas. Então isso daqui representa essas duas partes ali da natureza, muito essa conexão com essas curvas orgânicas, tá? E também esse tipo de linha, ela aparece bastante nos desenhos africanos, que é a origem do elefante da savana africana. Essa padronagem também ela pode ser usada em fundos ou em detalhes e a gente vai mostrar um pouquinho aqui para você como é que vai usar, tá? Essa daqui então é a estamparia do Gadia e essa daqui é a padronagem ou estamparia que você vai usar para a Bárbara Sintra, tá? É diferente, quando você for usar um material para Bárbara, ele é um material, se você pode ver, é mais sóbrio, tem mais a questão do conforto, da confiabilidade, enquanto aqui do Gadia tem mais a diversão, o colorido, o alimento, tem toda essa sensação diferenciada, tá? Agora eu vou mostrar aqui algumas simulações de como que você vai usar tanto a padronagem quanto a logo em algumas situações do dia a dia. Aqui é uma aplicação em material gráfico, tá? Aqui do Bárbara Sintra. Então, aqui, obviamente, é só uma demonstração, você pode usar diferente se você quiser, mas aqui é uma forma de uso. O elefante, por exemplo, aqui, olha, ele tá
representando, ele não está inteiro, ele não necessariamente precisa estar inteiro, ele pode ser um detalhe aqui no cartão, aqui no adesivinho, aqui a estamparia, ó, fazendo parte do adesivo e fazendo parte aqui do copinho. Já aqui no caderno, a estamparia ela é só um detalhe, ó. Assim como aqui no papel timbrado, ela é só um detalhe também. E a maior parte dele é utilizando a cor do Bárbara Sintra, tá? Então, quando você for fazer algo que seja da Bárbara como veterinária, vai sempre utilizar esse verde Tiffany e a logo do Bárbara Sintra, não vai usar as outras cores, tá bem? Aqui já é uma aplicação do Gadia, então aqui é um cardápio só ilustrativo, tá? A gente pegou qualquer coisa aqui, mas a gente pode modificar depois aqui para você. É só para você ver como que você usaria se você fosse, por exemplo, fazer um cardápiozinho ali com os seus sabores da sua alimentação, um cartão de visita ali do Gadia, né? Aqui um potinho. A gente também criou esse slogan aqui que a gente acha muito interessante usar, né? Isso tá bom demais, nesse formatinho escrito assim, né? Bom demais. Mas para conectar mesmo com aquela sensação do pet, né? Que ainda é uma criança, que tem esse sentimento de que o pet é o filho das pessoas. Então a gente criou esse slogan aqui para você. Aqui é algumas apresentações daquele formato que você pediu, né? De uma caixa, né? De papel, onde dentro vão ter as refeições individuais. A gente não separou, aqui também é meramente ilustrativo, tá? Mas a gente poderia pensar aqui com você uma estratégia para utilizar essas cores. Então, por exemplo, não sei, eu quero separar por cães, gatos e alimentações personalizadas. Ou então eu quero separar adulto, filhote, alimentações terapêuticas. Enfim, a gente pode pensar com você quais são as categorias e setores que você quer separar. Porque essas cores elas são muito legais para que a pessoa, o público, identifique logo. Essa cor aqui é sempre de filhote, então eu já vou comprar que eu já sei que é o que o meu come. Ou separar por sabores também. Esse vai ser sempre de carne, esse de frango, esse de peixe, não sei. E aí se ele come sempre de carne, já sabe que é sempre o rosinha que ele vai comprar, tá bem? Aqui uma demonstração também, só uma aplicação, né? Se, por exemplo, fosse fazer um avental, como é que ele ficaria, para você ver uma aplicação no dia a dia. Aqui agora das redes sociais, a gente mostra um pouco como que seria não só o tipo de postagem, tá? Não só a aplicação, mas também que sentimento que nós queremos passar quando a gente vai apresentar a sua marca nas redes sociais, principalmente quando a gente vai apresentar essa marca modificada, essa nova identidade visual. Então aqui a gente mostra um pouco, né, do uso das cores aqui, tanto na bio, ó, o vermelho, o verde, o amarelo. Aqui o verde, o principal, né, porque é a cor principal do Gadia. Depois aqui nos destaques, a gente usando todas as cores com a florzinha ali que faz parte da padronagem. Aqui usando a padronagem de fundo. Aqui a gente mostra os destaques um pouco mais de perto para você ver. Aqui a gente mostra um pouco das artes mais de perto para você poder ver também. Então a gente vai te mandar o PDF para você ver com mais detalhes. Aqui você consegue ver qual tipo de sensação a gente quer passar com a marca. A gente se baseou bastante na Z-Dog Kitchen que você falou, né? Que você acredita que seja bastante conectado com o que você quer passar com a marca Gadia. E aqui um exemplo de stories também, né? Para você ver como que vai ser usado isso nos stories, essa identidade visual. Aqui também é mais para você ver a aplicação no dia a dia. E é isso. Qualquer coisa você pode ver esse vídeo várias vezes, pode e deve vê-lo várias vezes, nos fazer todas as perguntas que você precisar, tirar todas as suas dúvidas, passar pra gente, conversar. Você está sempre disponível lá no WhatsApp e eu vou te mandar esse PDF aqui para que você possa analisar cada coisa com detalhes, tá bem? Até logo, espero a sua resposta.